Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar, né, a nossa última aula aí sobre a igreja moderna, tá bom? A gente vai falar sobre alguns assuntos que tiveram mais importância, né, nessa época do século XVIII. Qualquer dúvida, vocês podem levantar aí a mão, falar no chat ou abrir o áudio, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu passar aqui para o próximo. Na aula anterior, gente, a gente viu uma coisa muito interessante, né? E hoje eu queria iniciar a nossa reunião com a seguinte pergunta: você teria coragem de se vender como escravo por amor ao evangelho? É uma pergunta para a gente pensar bem, né? Porque, na verdade, a gente às vezes não chega nem à nossa imaginação isso. Porém, os moravianos, né? Que foi uma comunidade de fé muito grande, que o Josué nos falou na aula passada, ou antepassada. Foi uma comunidade muito forte, onde levaram o evangelho de Jesus e tiveram 2 jovens dentro dessa comunidade que se venderam como escravos para levar o amor de Jesus para aqueles perdidos. Então, quando a gente pensa assim, né, realmente, isso é um coração que pulsa por missão, né? E aí eu queria falar para vocês o seguinte: missão, ou, na verdade, avivamento, porque avivamento gera todo um engajamento entre missão, né? Então, avivamento é marcado por um amor puro por missões. Então, não existe avivamento, né, sem o amor genuíno por missões. Não existe avivamento quando você não tem vontade de passar aquilo que você está sentindo ou aquilo que você está vivenciando. Mas hoje, né, dei uma pincelada no que José falou, mas hoje a gente vai focar mesmo no que é a igreja moderna. Então, quando eu falo de igreja moderna, o que vem à sua mente, gente, sobre igreja moderna? Se vocês colocar no chat, pode colocar. Quem quiser falar, só para a gente ter uma opinião do que é a igreja moderna. Só sobre a igreja moderna. O que é? O que vem na sua mente? Não pode pensar muito, é tipo assim, igreja do moderno. Nossa, eu acho que a igreja moderna é isso e isso aqui. Eu vejo muitas denominações, na verdade, sabe? Igreja moderna que antes talvez não tinha, acho que a amplitude de quantas igrejas existem hoje, né? Denominações. Legal. E tradicionais, né? São mais antigas, mas hoje também, além das tradicionais, das novas. Legal. Eu penso em talvez, assim, vou pensar um ponto negativo, né? Trouxe um ponto positivo, legalismo em si. Legalismo, tipo... Legalismo, liberalidade, na verdade. Às vezes se torna muito Sim. liberal para se Aham. moldar ao padrão do mundo, em vez de transformar o mundo de acordo com a palavra de Deus. 2 pontos maravilhosos que vocês colocaram. Primeiro, a igreja, né? Diversos tipos de igreja. E Josué tocou num ponto também muito importante né, de se adaptar. 2 pontos muito importantes. E aí eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pessoal, na verdade, assim, dando continuidade, na época do século XVIII, o mundo estava passando aí, a partir da Idade Moderna, né? Estava passando por uma época de racionalismo, ou seja, tudo para eles era razão, certo? O racionalismo ele obtém assim um grande crescimento filosófico, onde a filosofia faz parte da sociedade, faz parte do pensar, faz parte do questionar, tá bom? E nessa época toda a ideia ela poderia ser alcançada pela razão. Eles estavam como se fossem pessoas que estavam evoluindo numa forma muito assim absurda, né? Porque tudo para eles precisavam ter evidências, estudos e pelo crescimento de querer ser racional, o homem ser racional, abalou muito a igreja, né? E trouxe esfriamento espiritual, porque a igreja é fé. E fé, ela vai um pouco contra a razão, né? Onde tudo tem que ter um porquê, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês falam. Na mesma época dessa razão de tudo tem que ser explicado,
é a época que a sociedade estava passando como um todo por uma modernidade, né? E essa modernidade trouxe totalmente a frieza espiritual, a frieza da fé. E nessa época, na França, ocorreu a Revolução Francesa, que o pessoal começou a lutar, né? Eles começaram a lutar por princípios de liberdade, fraternidade, igualdade, né? Então, foi um período muito marcado aí por essa guerra, né? Onde o pessoal queria lutar, né? Na mesma vertente, estava ocorrendo o iluminismo. E o iluminismo, gente, era aquele movimento totalmente intelectual, tá bom? É aquele movimento que é marcado pela razão, tá vendo? Eles querem saber, eles querem entender como tudo funciona. Então, nesse iluminismo, eles defendiam a liberdade política, econômica, religiosa, e eles queriam que fosse tudo igual perante lei. Eles criticavam muito deixa eu colocar aqui, peraí, gente, deixa eu abaixar aqui. Pronto. Eles criticavam muito, assim, o conhecimento que era só de controle que a igreja possuía. A igreja dizia que ela tinha razão em tudo. Então, eles eram contra esse tipo de privilégio, né? E, ao mesmo tempo, estava ocorrendo o quê? A Revolução Científica. E a Revolução Científica, pessoal, trouxe um conhecimento estruturado, um conhecimento mais prático e, ao mesmo tempo, mais fundamentalizado, ou seja, eles passaram a ter grandes descobertas nessa época, né? E aí, essas grandes descobertas trouxe algumas facilidades, né? Se vocês perceberem aqui do lado esquerdo, tem essa moça aqui com a máquina de lavar, que foi uma grande descoberta. Outra descoberta foi a eletricidade, né? As vacinas. Gente, esse aqui foi o mais interessante. Esse aqui, ó, é pesquisa sobre o telégrafo sem fio, que deram origem à criação de várias tecnologias, como radiotelescópio e outras coisas mais, né? E eu acho interessante porque olha o tamanho desse negócio, né? A gente lembra do computador, né? Na época, porque o computador passou de um computador que ocupava uma sala inteira para um simples celular que cabe na nossa mão, na nossa bolsa, no bolso e vai para qualquer lugar. Então, aqui era o início da Revolução Científica. Gente, e nessa época, o homem começou, né, a entender sobre, a conhecer, a entender sobre evolução. E o que aconteceu? Ele começou a se sentir o centro do universo, né? E aí tem essa linha de raciocínio que é o antropocentrismo, ou seja, é o homem no centro. Agora, o lema do homem, né, é saber de tudo, conhecer tudo e desenvolver tudo. Esse antropocentrismo é um pensamento filosófico que ele coloca o homem como entendedor do mundo, né? E o interessante é que, assim, nessa época, o homem, ele quer só conhecer a verdade, mas através dele mesmo. Ele não quer mais saber se Deus é a verdade, ele quer saber que ele pode conhecer a verdade através das suas próprias explicações, né? Então, o antropocentrismo aí foi um movimento muito complicado para essa época. Então, nesse século, foi o século XVIII vindo para o XIX. Então, no século XIX, houve uma grande mudança intelectual, porque os filósofos começaram a pensar mais, a fazer mais, a escrever mais, a discutir mais. Então, houve um grande desafio e a igreja ela precisava se posicionar sobre isso, né? A igreja ela precisava criar também uma linha de defesa, mas não foi isso que aconteceu. A igreja começou a abraçar esses filósofos e esses pensamentos que colocam o homem como centro do universo. A igreja não se colocou contra, mas nem toda a igreja. A razão, gente, nessa época, ela precisava explicar tudo, né? Tudo vezes tudo. Então,
aconteceu o tal do liberalismo teológico, ou seja, a teologia liberal, né, ela desconstruía o sentido da palavra. Por quê? Porque ela queria encaixar a Bíblia nesse nosso mundo, né? Ela queria encaixar a palavra de Deus nessa nossa vida sem, assim, eles esqueciam do sobrenatural e queria focar só no natural, no que ele visse, no que ele entendesse e no que ele compreendesse, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Deixa eu... Tá sim, cara. A gente demora para abrir o microfone. Não, tudo bem. Escreve aí no chat também, tá? Como eu estava falando para vocês, no século XIX, como o homem estava evoluindo muito, o homem estava ficando inteligente, esperto, estudioso, o que aconteceu? Aconteceu a Revolução Industrial. Ou seja, a partir daí, ou a partir dessa nova forma de pensar do homem, dele ser o centro, dele entender, dele buscar, dele conhecer, dele descobrir muita coisa, o ser humano começou a passar a ser individualista, né? Mas houve algumas coisas que aconteceram para ajudar nesse individualismo. Uma delas foi que as pessoas começaram a migrar para as grandes cidades, né? E eles começaram a sair das suas terrinhas, dos seus locais que eram todos parentes junto, toda aparentada, o vô, a avó, todo mundo junto, os tios, as tias, e começaram a ir para as cidades para trabalhar nessas grandes indústrias, né? E quando eles iam, só iam eles e as esposas. E quando tinha filho, e os filhos, quando não tinha, né? Só iam eles dois. Então, o que aconteceu? Começou a quebrar esse ciclo familiar e o pessoal que estava indo para as grandes cidades começaram a perder as suas raízes, né? Perder as tradições, os costumes e tudo isso. Então, ficava um povo mais fácil de aderir outro costume, outra tradição, né? Ficava mais fácil dele se adaptar, na verdade. Só que, gente, a tendência do individualismo não foi quebrada. O homem, ele queria ser o homem pensante. A liberdade dele, a forma dele pensar, era o que era mais importante na época. Então, essa tendência de eu evoluo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, começou a criar um egoísmo, um egocentrismo, eu sou o maior, eu sou poderoso, eu posso. E aí as pessoas começaram a pensar só em si mesmo, né? Elas queriam somente alcançar aquilo que elas almejavam, tá? Elas começaram a pensar somente nos seus propósitos individuais e somente no seu querer, tá bom? E foi interessante, por quê? Porque muitos começaram a construir sua identidade naquele momento, né? Eles saem da identidade que eles tinham no rol familiar e nas grandes cidades, muitas pessoas se transformam e começam a desenvolver uma personalidade individualista, né? E eles queriam, a partir daí, desenvolver apenas o eu deles, né? Vocês veem aqui na figura, que é muito interessante, porque quando a gente se torna individual, a gente quer fazer o nosso, né? E a gente acaba deixando o coletivo, que é muito mais importante, precioso, para pensar somente na gente. Então, essa figura relata muito bem aqui o que a gente está falando nesse momento. E nessa época também, gente, teve o desenvolvimento, como eu falei, da filosofia, da ciência, da literatura, tá? E o homem estava procurando a desenvoltura e o desenvolvimento do homem, tá? Eles queriam atingir coisas muito grandes e eles pensavam só no eu moderno. Ok? E aí, um filósofo, na verdade, um estudioso muito famoso, que todo mundo estudou na escola, é o Charles Darwin, né? Charles Darwin, eu acredito que vocês ainda
lembram? Mas ele foi o responsável pela teoria, né, que ele criou lá da evolução das espécies, né? Ele tem o livro dele se chama A Teoria Evolucionista, e explicação de como as diferentes espécies de seres vivos evoluiu ao longo de milhões de anos, dando origem à vida. É aquilo que eu falei, o homem, nesse momento de razão dele, ele queria explicar tudo. Então, surgem muitos filósofos explicando coisas básicas, que na Bíblia a gente já tinha uma resposta, porém, eles queriam dar respostas naturais e não sobrenaturais, tá bom? E então, o ser humano aqui, ele se coloca em primazia, ele se coloca como mais importante de tudo, tá? E a sociedade, ela começa a olhar para o futuro, gente, ela fica impressionada como o homem está evoluindo, tá bom? E aqui, o homem, ele está tão cheio de si, que ele acredita piamente que ele vai resolver todos os problemas do universo, da humanidade, todos os problemas que pôr na mesa, eles vão resolver. A tendência aqui é que o homem continuasse evoluindo, não importa como, mas eles queriam evoluir sempre. Tá? E aí, pessoal, só um minutinho para eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Só que acontece aqui, pessoal, o quê? Entra, né, dentro das igrejas, uma crise e grandes debates. Porque a sociedade está pensando de uma maneira e a igreja, ela pensa de outra maneira. A igreja, ela tinha, né, as questões dela de fé, só que a sociedade não estava mais contando com isso. A sociedade estava contando apenas com o que eles sabiam, o que eles diziam. E acontece, pessoal, que aqui a sociedade ela estava só admirando a razão, elas amavam a ciência, exaltavam a ciência, elas chegou a um ponto tão, assim, difícil, que elas começaram a negar os milagres que Jesus havia feito, né? Elas passaram a fingir que desconheciam, elas não queriam mais acreditar nisso. Elas reconheciam apenas como mitos e mitologias. Elas valorizavam apenas aquilo que o homem fazia e aquilo que o homem dizia e aquilo que o homem praticava. Então, a igreja começou a ter novos debates, elas precisavam de novas respostas, elas estavam atrás de novas explicações, né? Porque o ser humano queria entender como que eles iam falar de fé numa época que estava sendo tão moderna para eles. Porque sair de uma época que não existia luz elétrica e chegar numa época que existia luz, máquinas e a evolução da ciência estava sendo absurda, para eles estava muito difícil de entender e de relacionar essas duas coisas, tá? A tecnologia estava se adaptando e estava melhorando a vida das pessoas. Dúvidas vocês podem colocar aí, tá bom? E aí, gente, a igreja ficou nesse, como que a gente vai adaptar agora a fé, né, nesse mundo moderno, nesse grande movimento, tanto de pensamento, como no movimento realmente natural, que a gente via grandes empresas se desenvolvendo e grandes filósofos falando muita coisa, certo? E aí eles começaram ter alguns questionamentos frenéticos, mas o principal que eles focaram foi o dos milagres. Eles acreditavam piamente que os milagres era tudo mito. E muitos filósofos nessa época, que eram os liberais, né? Os teólogos liberais diziam o seguinte, que Jesus, ele ressuscitou como uma ideia no nosso coração, e que não que ele veio, mas que ele estava presente no nosso coração na forma da gente pensar, tá bom? E eu acho engraçado porque um teólogo liberal, ele disse assim, que, na verdade, eles não consideravam mais
nada que não fosse científico. Se eles não conseguissem explicar, eles não consideravam mais como verdade. Então, alguns começaram a dizer que a multiplicação, né, dos 5 pães e 2 peixinhos que o menininho levou, né, eles começaram a dizer que foi um ato de solidariedade absurdo naquela época, onde cada pessoa, gente, agora eu não sei se foi 5.000, não lembro quantas pessoas foi, exatamente nesse milagre. Se alguém lembrar, põe aí pra gente, mas eles disseram que cada um pegou um pedacinho do pão, cada um pegou um pedacinho do peixe, e todo mundo foi alimentado, né? É assim que eles conseguiram explicar os milagres, esse milagre de Jesus. E para eles estava bom, tá? A partir do momento que eles têm uma explicação, para eles está ótimo. Então, é isso que eles se apegavam. Gente, e os teólogos liberais tiveram de monte, né? E eles se viam numa grande responsabilidade de explicar tudo. Tudo que acontecia na época, eles queriam estar na frente explicando. Tem esse Ferdinand aqui, que ele estudou a Bíblia de uma forma bem crítica. Ele fez diversos questionamentos, mas só que ele concluiu que Jesus era um grande homem de moral. Ele não foi um Deus, um Deus que veio na terra, que veio do céu, né? Aqui para a terra para salvar o povo. Não. Ele considerava que Jesus foi apenas um cara que tinha uma moral elevada, uma moral sensacional, uma moral que ninguém conseguia ir contra, né? Então, continuou esse processo de desconstruir, na mente de muitas pessoas, o sentido real da Bíblia, o sentido real da palavra de Deus. Então, o que acontece? Esses teólogos, em especial, começou a buscar um Jesus, mas um Jesus real, um Jesus que coubesse na realidade desse mundo. Então, existiram alguns que falaram que ele foi um mestre filósofo, existiram alguns que falaram que ele era um mestre da ética, que ele era um pacificador que ensinava sobre o amor e sobre a solidariedade, tá? A igreja, e eles viam a igreja nessa época como apenas uma organização que contribuía para o bem das pessoas. Eles não viam mais algo de fé, de mudança de vida e caráter, né? Mas eles viam, assim, algo que só era um apoio, entendeu? Eles diziam que Jesus era um cara de caráter, eles diziam que Jesus era um cara filósofo, um cara que trouxe o amor, ensinou tudo, mas a igreja em si não era. A igreja era só algo que ajudasse as pessoas a estar ali bem, a estar ali como um apoio, né? E foi isso. E aí, gente, eles começaram a também dizer que o pessoal da igreja deveria apenas ensinar a ética que Jesus ensinava e a moral, né? E aí, no meio desse conflito todo, desses teólogos liberais que estavam querendo explicar tudo, explicar o sobrenatural, surgiram os fundamentalistas. Os fundamentalistas, gente, ele vem como um movimento que começou nos Estados Unidos, mas eles vêm como um movimento contra esses teólogos liberais, contra o liberalismo, tá? Eles eram um movimento, o fundamentalismo foi um movimento muito conservador, tá bom? E eles se reuniram lá no seminário, né, de Princeton, no século XIX, e logo, gente, as ideias deles começaram a se espalhar por outras denominações, tá? Porque o propósito desse movimento era reafirmar crenças antigas, tá bom? No que realmente os cristãos acreditavam na Bíblia. Então, e esse movimento foi contra tudo aquilo que ameaçava o cristianismo. E aí, pessoal, os fundamentalistas escreveram, né, deixaram uma base do cristianismo com 5 fundamentos da fé, tá? E esses fundamentos
foram norteadores para os cristãos que estavam afastados, né? Os cristãos que estavam tristes, estavam desanimados da fé, porque eles estavam acreditando também na ciência, tá? Eles estavam empolgados com a ciência, eles estavam, assim, emocionados o quanto o homem podia fazer. Então, isso aqui trouxe um norte para aquelas pessoas que estavam um pouco afastadas, tá bom? Foi a formulação de algumas crenças fundamentalistas. E aconteceu em 1910, tá bom? Lá na Conferência Bíblica de Niágara. E assim, gente, eles falavam, primeiramente, né, da inspiração, que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? A Bíblia é inerrante, não tem erro, tá? Eles falavam da divindade de Cristo, que Jesus realmente foi Cristo, sim. Ele não era apenas um moralista, tá bom? Fala do nascimento de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, ok? Conta também dos seus milagres, que seus milagres, para nós, é inexplicável, mas com base na nossa fé, nós cremos nos milagres de Jesus, do sacrifício de Jesus, que Jesus veio, morreu, sim, por nossos pecados, porém ressuscitou e ele voltará, tá bom? Ele voltará para nos buscar. E sua ressurreição foi, sim, literal, aconteceu e ele vai voltar para buscar a gente. Então, eles colocaram como base esses 5 princípios que estavam sendo colocados de lado, porque o ser humano começou a pensar em si próprio, e colocou Deus lá para cima, para o andar de cima, como ele diz. Colocou Deus lá no céu, Deus está no céu, estou aqui na terra, Deus faz o dele lá, eu faço o meu aqui, entendeu? É como se não tivesse mais correlacionamento, ou correlação, né? E aí, gente, o mais legal é que os fundamentalistas, eles começaram a abrir escolas dominicais para ensinar o verdadeiro sentido da palavra de Deus, né? E para desconstruir o que os liberais estavam construindo na mente das pessoas, né? Que é apenas um Deus como um Deus ético. Na verdade, nem um Deus que eles falavam, mas um homem muito ético. Então, eles colocavam-se contra essas teorias que eram muito rasas, né? E eram muito, assim, humanas. Assim, eu tenho dificuldade de acreditar, né? Os liberais, para mim, é isso. Tinha dificuldade de acreditar, então eles colocavam como uma racionalidade humana. Era uma razão humana ali, o que ele conseguia compreender. Tá bom? E aí é legal que, até hoje, né? As escolas dominicais funcionam como orientação, como crescimento bíblico, né? Como estudo mais aprofundado da palavra de Deus, né? Então, vocês veem que vem lá de trás. Se tiver alguma dúvida, vocês colocam aqui no chat, tá bom? O chat está aqui aberto sobre isso que a gente está conversando. Só que, pessoal, pode falar. Quem quiser falar também, pode ficar à vontade. Só que o que acontece? Os fundamentalistas estavam lutando pacificamente de um lado, né? Criando escolas dominicais para ensinar o pessoal, fazendo esse grande movimento de 5 fundamentos que são norteadores, mas existia algum grupo também, e esse grupo aqui foi gente, eu não sei falar direito esse nome, porque ele americano, né? Dwight, não sei se é assim, mas é o Moody. O Moody, ele criou uma comunidade, e essa comunidade dele de fé buscava pela santidade, tá? Ele, no caso, o Moody, vou chamar ele de Moody. O Moody, ele se mostrou ativo em várias campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e Canadá. E ele foi um grande homem de Deus que estabeleceu o Instituto Bíblico lá em Chicago, tá? Então, ele vinha com uma grande bagagem, né? Ele vinha com uma grande bagagem e ele influenciou muito e preparou muitos pregadores, muitos missionários, líderes que trabalharam em todos os continentes do mundo. Então, a partir daqui, você vê que já começa um movimento missionário, né? Aqui, a partir dele, a partir da escola bíblica, né?
e a partir desse mood, começa a doutrinação verdadeira de missionários, tá bom? E missionários que não ficariam somente lá, mas que seriam enviados por todos os continentes. E ele tornou-se muito conhecido porque a sua comunidade foi expandindo de forma muito, assim, acelerada, porque como eles espalhavam o conhecimento, eles começaram a ensinar de verdade, tá bom? Só que não é só isso, né? Como o rapaz dizia assim no vídeo, Deus, ele trabalha de diversas maneiras, ele tem muitas estratégias, ele tem muitas formas incríveis de pensar. Então, no dia, né, tá aqui até o dia, o ano, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui a fotinho, que aparece às vezes a fotinho aqui. No ano, na verdade, de 1906, aconteceu um grande movimento lá em Los Angeles, eu acho que vocês conhecem, o pai do pentecostalismo, né? Daí surgiu várias e várias gamas de congregações, mas William Joseph, deve ser isso. William era um pastor, né? Ele era um cego de um olho e ele amava pregar sobre Atos 2. E ele falava muito sobre a necessidade do batismo com o Espírito Santo. E numa certa feita, né, lá na sua reunião lá da igreja, que fica na Rua Azusa, aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Então, foi aí que Deus começou a trabalhar fervorosamente no coração das pessoas. E aí, vamos para a próxima etapa aqui. Eu quero falar com vocês, tem esses números aqui, vai do 1 ao 9, né? E eu quero que vocês adivinhem o que foi o movimento na Rua Azusa. O que aconteceu nessa rua? Vocês vão me falar algo que vocês acham que está aqui atrás do número e a gente vai descobrir o que está aqui. Falar qualquer coisa que a gente acha que aconteceu ou fala o número? Você fala primeiro qualquer coisa que você acha que aconteceu, e aí você fala um número para ver se você acertou. Ah, tá. Vai. A da Rosa foi no teatro? O que Não. tinha era Desculpa, pode falar. união de diversas raças, etnias, né? Branco, negro, que não existia antes, era apartheid. Sim. A união de raças. Bom, agora você chuta um para ver se você acertou. Na verdade, 3. Vamos ver o que... Ai, peraí. Acho que eu vou ter que diminuir, peraí. Porque senão eu não consigo tirar a fotinho de cima. 3. Agora eu consigo. Grande avivamento. Foi reuniões, Sayuri, você errou. Foi reuniões dia e noite sem parar na Rua Azusa. Próximo. A Bá falou, mas aí ela tem que escolher um número. A Bá falou grande avivamento e manifestação do Espírito Santo. Tá. Dá para ver? Porque aqui para mim tá certo. A Bárbara escolheu o número. A Bárbara está no chat, né, Bárbara? Ah, legal. Tá bom. Grande avivamento. Manifestação do Espírito Santo no 5. Vamos lá, Bárbara, ver se você acertou. Vamos lá ver o que era o 5. Negros e brancos juntos buscando o batismo. Foi da Sayuri, legal. Próximo. Nossa, eu ia falar isso daí sem ter visto, hein? Mais eu um vou fato. no 9. 9. E... Não, já foi reuniões. Quebrantamento. Quebrantamento, vamos lá. 9 foi o surgimento do pentecostalismo. Próximo, tem mais alguém? Pode repetir, se quiser. Aí, Walter. Caiu aqui, eu não consegui ver, não. Pode repetir, Sayuri, enquanto o Walter está conectando.
Não pode. Tem que falar alguma coisa que acho que aconteceu. Além Isso. disso, Pode ser qualquer coisa, louvor, qualquer coisa. tá. Deixa eu ver. As pessoas observavam eles de fora. As pessoas de fora observavam a igreja, o crescimento, Legal. testemunho. Aham, 6. qual número? 6. Vamos ver, Sayuri. Experiências com Deus. Tiveram muitas experiências, gente. Também Muito legal, porque esse evento especial, ele acontecia de noite sem parar, junto às raças, sem dificuldade, ninguém estava nem aí para que era raça ou não era raça. O mais legal é que teve muitas experiências com Deus, e vocês vão ver que a leitura voltada na Bíblia, boa. Que número você quer, Bárbara? A leitura voltada para a Bíblia. E aí vocês vão ver, enquanto a Bárbara coloca aqui o número, que, gente, a partir desse movimento na Rua Azusa, foi o celeiro de missão. Saíram muitos missionários, saíram muitas pessoas com o coração ardendo por falar de Jesus. A Bárbara escolheu 7, leitura da palavra de Deus, chamado missionário, foi isso que eu falei agora. Muita gente conheceu o chamado missionário deles. Walter, você quer falar a última para a gente ver o resto? Seria Gente, já é 10h30, não vi a hora nem passar. Vai. tá. Seria mesmo sobre a questão amor ao próximo que aumentou, né? Que não Amor ao tinha próximo. direito, né? Ótimo. Que número Que você eles quer? brigavam muito. Verdade. Pode ser o 4. 4, vamos lá. Atraiu grandes multidões, aquilo que a Sayuri falou, que as pessoas ficavam olhando, observando, né? Agora vamos lá, número 8. Será que eles cantaram muito nesse dia? Não, teve o fortalecimento de missões. Foi aquilo que eu falei para vocês, eles ganharam um coração que queria muito falar de Jesus. Será que teve muita parede preta nas igrejas? Vamos ver? Não, teve a presença do Espírito Santo, né? Deixa eu ver uma coisa que acontece muito na igreja. Será que teve as ofertas, né? Os dízimos das ofertas? Vamos ver? 2. Não, as pessoas ouviam um grande movimento, ia ver lá o que era, o que estava acontecendo, né? Gente, o que está acontecendo ali naquela rua? Vamos lá. E não, era a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus, né? Então, gente, a partir da Rua Azusa, desse avivamento, e lembra que eu falei lá no slide primeiro, que eu falei para vocês, que avivamento é quando tem um coração verdadeiramente puro e movido por, quem lembra? Por missões. Avivamento movido por missões. Então, vocês precisam entender que quando existe um avivamento, existe missões, missionários, coração que quer levar a palavra de Deus, né? E aí, a gente vai entender agora um pouquinho sobre o protestantismo no Brasil. Gente, a partir disso, na América Latina estava tendo uma dificuldade. Por quê? Os protestantes, a maioria era da Europa, né? E eles só chegaram aqui na América Latina, América do Sul, lá depois do século XIX, né? Antes disso, eles não tiveram tanto contato. A Espanha e Portugal, que eram fervorosamente cristãs, elas eram muito fechadas. Elas não permitiam ter tipo de relacionamento com o povo estrangeiro, que no caso aqui era nós. Porém, né, a partir do momento que no Brasil, aquela família real de Portugal foge para cá, e eles fogem, e aí eles começam a ter um grande relacionamento com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra pressiona o Brasil para que abra seus portos, né, para negociação comercial, ou seja, para ganhar din-din, né, gente? Ganhar grana. Então, quando o Brasil declara sua independência,
aí tudo se torna mais fácil e possível, porque eles começam a não se relacionar somente com a Inglaterra, mas eles começam a se relacionar também com outras pessoas, quer dizer, outros países, né? E o tratado que o Brasil assinou em 1807 com a Inglaterra dizia que os protestantes poderiam fazer seus cultos aqui no Brasil, mas os templos deles, onde eles faziam o culto, não poderia aparecer templos, não poderia aparecer as igrejas que eles faziam os cultos deles lá na Inglaterra. E aí eu trouxe para mostrar para vocês a grande diferença de uma igreja no Brasil, a Jesus lá em Porto Alegre, essa igreja, e essa aqui, gente, eu não sei onde é que fica a abadia, que eu esqueci de colocar, se é na Inglaterra, ou se é na Europa, ou se é Portugal, ou se é onde que é. Mas, olha a grande diferença da arquitetura. As igrejas no Brasil, elas eram simplórias. Por quê? Porque não podia ter obra de arte por causa daquele tratado que eles fizeram. E não podia ter artes espalhadas, e muito menos ser arquitetônica, né? Toda bonita, toda trabalhada no estilo. Não podia. Então, a gente fica com as nossas cadeirinhas simples. Mas tá bom, né? Tá bom, vamos pro próximo. Mas, né, gente? Tudo não são flores nem rosas. O que acontece? A partir da abertura dos ingleses, na verdade, até aí, estava linda a história, porque a partir da abertura que a Inglaterra fez com o Brasil, com esse tratado, muitos imigrantes que eram protestantes poderiam entrar no Brasil e fazer os seus cultos, né? Lá no Rio Grande, deixa eu ver se é Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul, porque fica aqui a fotinho. Lá no Rio Grande do Sul chegou muitos alemães luteranos, muito povo de Lutero, né? Lutero a gente já estudou, hein? Lutero foi bom. E eles ganharam, gente, muita força, né? Ganhou muita força esses dois grupos, porque eles podiam fazer aqui, tanto os luteranos quanto esses protestantes missionários, eles podiam pregar, falar de Jesus e do amor de Jesus, tá bom? Só que o que acontece? Depois do movimento da Rua Azusa, tiveram muitos missionários que o coração chamava e o coração ardia por missões. Então, o que acontece? Muitas denominações começaram a enviar os seus missionários. Então, os congregacionais enviaram o Robert e a Sarah, que era um casal, tá? Lá para o Rio de Janeiro, em 1855. E foi muito interessante, por quê? Porque eles fundaram a primeira igreja protestante independente do Brasil, tá bom? Eles ficaram lá em Petrópolis, só que, gente, esse povo aqui, na verdade, eles estavam lá relacionados à família portuguesa, a família real que chegou no Brasil. Então, quando eles chegaram, eles fizeram muita amizade, então, a partir dessa amizade, começou também a abrir portas para o evangelho, tá bom? Para os protestantes. Não ficando, né, assim, os presbiterianos também enviou o seu Asbel, que com seus 26 anos veio aqui para o Brasil, e ele ficou também lá no Rio de Janeiro, e ele fundou a primeira igreja presbiteriana no Rio, tá bom? Isso em 1859. E ele começou, gente, apenas com dois convertidos na fé, tá? Mas ele não desistiu, foi até o fim. Tanto é que hoje tem um montão de igreja presbiteriana. Não ficando assim também, os batistas mandaram o casal William e Anne, tá? Também eles ficaram um pouco tempo aqui em São Paulo, porque eles estavam pastoreando alguns imigrantes americanos. Lembra que eu falei que muitos imigrantes vieram para o Brasil por causa da abertura comercial, de tudo isso? Então, aí eles não ficaram muito em São Paulo, logo foram para a Bahia, e lá na Bahia abriram a primeira igreja batista do Brasil. Gente, essas igrejas começaram a deslanchar, viu? É que é muita história, muita história.
mas começou a deslanchar as igrejas. Só que esses daqui foram os mais conhecidos, o Gunnar e o Daniel. Gunnar e Daniel, em 1910, vieram para o Brasil, tá? Eles eram suecos, influenciados pelo movimento Azusa, que aconteceu na Rua Azusa. Eles eram frequentadores da Igreja Batista, lá no Pará. Só que, gente, eles começaram algumas reuniões de oração, só que não ficou assim, tranquilão. O Espírito Santo começou a agir ali nas reuniões de oração deles, e o negócio começou a esquentar, e Deus fazendo a obra dele ali, acontecendo. E aí foi por meio desses jovens que o pentecostalismo chegou aqui no Brasil. E aí eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus, Daniel e Gunnar. E assim, era o movimento pentecostal. Então, assim, a Igreja Assembleia começou a fundar seu fundamento aí, nesses movimentos, tá bom? Só que, gente, a Igreja Pentecostal Assembleia, né? Assembleia de Deus, ela expandiu rapidamente, muito mais rápido que as outras igrejas pelo território nacional, porque caiu nas graças do povo, tá? Caiu nas graças do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é um povo diferenciado, é um povo que tem muita fé. Então, assim, eles ficavam impressionados com, né, os movimentos que ocorriam na igreja e caiu na graça do povo as doutrinas, a forma de ensino, a metodologia, tá? E foi uma igreja que, assim, cresceu, assim, de forma extraordinária. Porém, como eu falei para vocês, nem tudo é flores, aconteceu um grande colapso. E esse colapso foi contra, né, esse progresso todinho que o mundo estava fazendo com o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento industrial, crescimento das cidades, tá bom? Essa expansão da igreja como um todo. Foi aqui, nessa época, que explodiu as duas grandes guerras mundiais. Então, o progresso que o ser humano tinha feito até os dias da Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, todo o progresso foi usado para destruição, matar as pessoas, destruir desenvolvimento, destruir otimismo e destruir o futuro promissor no qual eles tanto acreditavam. E aí, pessoal, o homem ele fica desolado. Tudo que ele acreditou em progresso, que o homem poderia progredir, que o homem poderia evoluir, essa euforia que ele estava tão animado, acabou, porque eles entraram num sentimento de depressão, de tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A ciência evoluiu tanto e aconteceu isso, e agora? Então, eles começaram a entrar em colapso de fé, de o que eu estou fazendo aqui, e o homem o homem voltou a procurar sentido na vida, né? Porque ele tinha se frustrado, assim, porque eles acreditavam no homem. E aí eles se frustraram de uma forma, assim, extraordinária. Por quê? Porque o homem acabou com tudo aquilo que eles mesmos acreditavam. O homem foi lá e acabou com tudo. Então, eles começam a olhar de novo a palavra de Deus com um novo sentido. Porque, gente, lembra que eu falei? Tinha o povo aqui que estava expandindo o evangelho, tinha um povo que estava procurando Deus, mas tinha um povo que acreditava somente na ciência. Então, esse povo começou a ficar desiludido. E aí, pessoal, essa guerra gerou uma grande frustração nesse povo que acreditava na ciência. E aí houve mais um motivo para o esfriamento das igrejas, né? Mas lá nos países que o cristianismo era dominante, né? Na Europa, tá bom? A partir das guerras mundiais, a Europa começou a ter um desencantamento com a ciência, teve uma depressão contra a filosofia, né? Não acreditava muito, mas só que as igrejas, elas começaram a passar novamente por um esfriamento espiritual, novamente por uma tristeza, um desapego, lá na Europa, no caso, né? Aqui no Brasil,
estava andando, mas também, por causa das guerras que foram mundiais, também sofreram este tipo de abalo, tá bom? Porque era muito imigrante que vinha, e os imigrantes vinham com essa tristeza também, tá? Então, as pessoas pararam de ir para a igreja, porque já não tinha mais esperança, tá? A Europa não foi, deixou de ser um centro cristão, deixou de ser um centro do cristianismo, tá bom? E durante as guerras, pessoal, começou a surgir novamente muitos teólogos, muitos filósofos, e alguns teólogos foram muito interessantes, que eles se opuseram ao tipo de opressão que o homem estava colocando sobre o mundo, tá? Sobre o mundo em si. E nesse contexto cheio de conflito, cheio de guerra, de tristeza, de desamor, de desânimo, surgem na igreja novamente, porque a igreja também estava passando por uma situação muito difícil. Gente, na Europa, se era 100% de cristão que ia para a igreja, depois desses acontecimentos das guerras, né, e do desânimo, da tristeza, passaram aí 8%. Então, assim, foi um boom, né, dentro da igreja. Só que surgiram os evangelicais. E os evangelicais, gente, eles eram um povo devoto, que voltou novamente à doutrina tradicional, voltaram novamente a acreditar em Jesus, porque a sociedade já não acreditava, queria só a ciência. Eles acreditavam novamente na morte sobrenatural de Jesus, eles defendiam sua fé, eles começaram a redescobrir a Bíblia como manual, tá? Eles começaram a dialogar de forma passiva com a sociedade, tá bom? E eles começaram a elaborar estudos da Bíblia que respondessem a questões da época, a questões que deixavam o ser humano novamente cheio de conflito, de tristeza, de desânimo, com desesperança. Então, os evangelicais, surgem como uma nova esperança, tá bom? E assim, os evangelicais, eles foram muito passivos, tá? Em relação a discussões, mas eles entraram muito no campo das publicações, tá? Dos seminários, das universidades bíblicas, obras evangelísticas, revistas, periódicos. Então, ele começava a construir arte e conteúdo para que as pessoas pudessem entender novamente, né, o que era nosso Jesus, o nosso Jesus da Bíblia, o nosso Jesus que veio, morreu, ressuscitou, os milagres. Então, novamente, vocês veem, ai, gente, a história é uma construção, uma desconstrução e uma construção novamente. Então, é uma coisa que repete. Tudo na história se repete. Então, assim, se a gente olhar para os problemas que a gente está enfrentando hoje, a gente pode olhar para trás e saber que aconteceu de maneira diferente, mas aconteceu, e acontecerá o mover de Deus de maneira diferente, mas acontecerá. Então, a gente só não pode, a gente tem nossos problemas, mas a gente não pode perder a fé, tá bom? Ai, gente, essa parte é que eu mais gosto. Quando eu estava aqui estudando, e as novas teologias pós-guerra, agora vocês têm que imaginar que é pós-guerra, tá? O pessoal estava todo destruído, mas os teólogos, as teologias, elas vinham agora trabalhadas em cima de uma causa social. Então, elas não tinham mais o olhar somente assim, a gente precisa seguir a palavra de Deus e pronto. Não, agora elas falam assim, a gente precisa seguir a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a gente precisa seguir o verdadeiro evangelho de Cristo, mas a gente precisa influenciar a sociedade. A gente precisa se importar com as causas sociais. E um grande homem de Deus levantado, nessa época foi o Martin Luther King, que lutou contra a segregação, onde separa homem branco e homem negro. E ele lutou contra isso de forma passiva, onde ele conversava, orientava e pregava a palavra de Deus. Então, foi, tipo, tudo junto, né? Ele lutava totalmente contra a injustiça social, tá bom? Ele lutava de forma pacífica, amorosa e aquela forma que ele entendia, né? Do que ele estava falando, porque ele sofria na pele do que ele estava falando. Só que
né, gente, o Martin não ficou sozinho aí nessa, não. Teve as grandes cruzadas evangelísticas, e Deus levantou um grande homem de Deus aí, o Billy Graham, que no meio do esfriamento das igrejas, ele aproveitou do momento que eles estavam vivendo de desenvolvimento tecnológico, onde teve expansão de rádio e TV, e ele começou a entrar nesses meios de TV e rádio, né, para levar o evangelho, para pregar o evangelho. Então, a partir do Billy Graham surgiu grandes, né, não só ele, outros também, mas tiveram grandes cruzadas evangelísticas, e as suas cruzadas se tornaram tão famosas, alcançaram tantas pessoas, né? Ele fez até filmes e ele pregou para bilhões e milhões de pessoas. E através dele, pela sua devoção ao evangelho, ele ganhou muitas almas para Cristo, tá? Billy Graham também, ele foi um grande apoiador do Congresso Mundial do Evangelismo, tá? Esse congresso que aconteceu em Lausanne, e aí, eu não sei se vocês assistiram, mas eu mandei um videozinho lá no grupo, e era obrigatório assistir. Mentira, não era obrigatório, não. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas esse congresso em si, pessoal, era para discutir a grande necessidade de se pregar e se levar o evangelho de forma correta, de forma estruturada ao mundo. E não era só a sociedade que ele vivia, mas era ao mundo, ao planeta Terra, aonde existisse vida, ele queria levar o evangelho, tá? E não só levar o evangelho, gente, mas aquela questão de fazer diferença nas questões sociais, tá bom? Sempre se importando com o outro. E foi nessa reunião que teve, assim, teve participação de diversos teólogos. Gente, o mais incrível que eu achei é que não tinha só teólogo que concordava, tá? Tinha aqueles teólogos liberais, lembra que eu falei? Os que achavam que tinha que explicar tudo de forma humana. Tinha esse pessoalzinho lá também, fazendo parte, conversando, dizendo as baboseiras, né? Aí falou, não, amigo, não é assim, vamos pensar aqui, vamos ver isso aqui, né? Então, assim, gente, essa criação dessa declaração de fé, esse pacto de Lausanne, como ficou conhecido, foi o compromisso somente com a palavra. Compromisso com a palavra, compromisso com a fé e compromisso com a sociedade. Achei muito legal. E aí eu fui pesquisar, né, e eu descobri que o Lausanne influencia a gente até hoje, tá, gente? Eles influenciam pessoas, tem um grupo, eu já cacei eles no Facebook, tem Facebook, Instagram, tem movimentos, eles fazem reuniões, gente, é assim um movimento que não morreu, sabe? É um movimento que ficou. Ai, gente, aqui acabou, né? Não, tem que voltar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, porque eu bati aqui na tecla, e aí sempre sai. Esse slide aqui é aquele que é de graça, sabe? De graça é tudo muito difícil, né? Mas, ó, comeu a letra aqui, mas não tem problema, não. Embaixo é o site, depois eu mando o site, tá bom? Mas, gente, essa carta de Lausanne ficou conhecida por 15 afirmações. E como a sociedade estava deprimida, porque passou por guerra mundial, né? A gente passou pelo Covid, quase morreu todo mundo, imagine por uma grande guerra mundial, né? Ai, só Jesus na nossa causa, mas tudo bem. Lá tem 14 linhas, né, condutoras, assim, que te ensina realmente, e, gente, cada linha tem as referências bíblicas, tá? Eu achei muito interessante. E aí, eu trouxe algumas aqui, mas eu achei interessante que eles falam do propósito de Deus, eles falam do conflito espiritual, eles falam do retorno de Cristo, eles falam do Espírito Santo, então, eles dão realmente um norte, sabe quando a gente se converte, tem que estudar, que faz o nosso discipulado? Era tipo um discipulado, você precisa entender isso, saber disso, fazer isso. E até hoje, gente, atualmente o movimento de Lausanne, ele conecta e influencia muitas pessoas. Tem mais de 700 pessoas envolvidas de diversos países, tá? Eles trabalham com temáticas, e eu achei interessante, eu entrei aqui no site deles, eu estava dando uma olhada no das crianças. E os das crianças, a temática deles como um todo é alimentar as crianças, a causa social, lembra que eu falei? E
e contra qualquer tipo de abuso, né? Contra as crianças, causa também social, só que também pregar para a criança a verdade. Então, eles trabalham com temática, você vê que eu tenho bastante temática aqui. E que eu acho legal, gente, é que eles fazem um encorajamento de líderes jovens, tá? Eles preparam líderes jovens, aonde os líderes jovens aprendem com os líderes mais experientes. Muito legal isso, né? E aí, pessoal, passando do Lausanne agora, que até hoje existe, o crescimento do pentecostal foi, assim, extraordinário. Não foi abalado, não foi derrotado pelas grandes guerras mundiais, mas continua andando e a Assembleia de Deus só crescendo dia após dia, tá? E a Assembleia de Deus, gente, ela foi muito, assim, aceita pelas classes mais pobres, pela periferia, né? E devolveu à periferia a motivação, devolveu a esperança, né? Só que, gente, eu não sabia disso, mas o pentecostalismo, ai, gente, eu não gosto dessas palavras grandes, eles não eram bem vistos, eu não sabia disso. Eles eram discriminados. Lembra dos anabatistas? Que eram discriminados tanto pelos católicos quanto pelos protestantes? Aqui acontecia a mesma coisa, eles eram discriminados tanto pelos católicos quanto pelos protestantes, porque eles não gostavam desses movimentos, não. Esses movimentos do Pentecoste, sabe? Achei interessante. Mas continuavam crescendo, né? Só que a gente chega, né, gente, na igreja moderna. E a igreja moderna é isso que a gente está vivendo hoje, tá bom? E aí, que interessante. A igreja moderna tem um potencial de crescimento extraordinário. A igreja moderna tem recurso tecnológico, tem recurso de dinheiro mesmo, de financeiro, tem recurso de gente inteligente, tem recurso de gente que faz grandes coisas extraordinárias, gente, porque tem cada vídeo maravilhoso, né? E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, hoje os cultos são online. Gente, eu não sei se vocês viram, mas eu nem sei se vocês conhecem o metaverso, né? Mas tem igreja até no metaverso. Não, aí eu já fiquei um pouco meia complicada, né? Já me complicou um pouco essa situação do metaverso. Mas eu estou falando de tecnologia, então tá tudo bem. A tecnologia está levando a gente a outro patamar, né? A um patamar assim que realmente todo mundo vai poder ouvir o evangelho. Agora cada um segura a sua coroa, né, e vamos subir com Jesus, porque o negócio está vindo, né? O negócio não, Jesus, né, está vindo. Jesus está descendo, gente, e a gente tem que se preparar. E eu peço para Deus todo dia. Então, a pregação pela internet, né, gente? E aí é aquilo que a Saúde falou lá, o surgimento. Lembra que eu fiz a primeira pergunta para vocês? Que vem na mente de vocês quando quando eu falo o que é a igreja moderna? Então, Saúde falou do surgimento de diversos tipos de igreja. E aí é o que está o nosso perigo. Vamos lá, que a gente vai entender esse perigo aí. Tá bom? A gente vai entender o perigo. Vocês lembram quando a gente estudou sobre Lutero? Lutero, gente, foi uma coisa maravilhosa. Mas Lutero também trouxe uma coisa perigosa. Quando Lutero nos ensina a pensar por nós mesmos e que nós podemos interpretar a palavra de Deus da forma que a gente precisa, as pessoas levam para um lado errado. Elas falam assim, eu posso interpretar de qualquer jeito, né? Eu leio aqui, o Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, e nunca nada me faltará, glória a Deus, aleluia. Minha vida vai ser perfeita. Então, aí é que cresceu o grande erro, porque pessoas que discordam de uma vírgula, aí elas fazem o quê? Elas vão e abrem a própria igreja. A coisa linda, né? Eu acho lindo, mas tudo bem. Então, olha que interessante. Esse foi um ponto, assim, um ponto difícil que a gente está sofrendo hoje, porque existe zilhões de igreja sem fundamento nenhum, nem bíblico, nem teológico, nem de estudo, nem de palavra de Deus, nem de nada, tá? Esse é um grande risco que a gente sofre hoje. Porém, né, hoje existem as grandes, megas, blaster igrejas.
Existem as igrejas que crescem. E, gente, essas igrejas blasters, ricas, cheias de tecnologia, é as igrejas que mais crescem no mundo inteiro. E o problema é que, às vezes, ela não está fundamentada numa teologia verdadeira, num pensamento cristão da palavra de Deus. Às vezes, elas estão fundamentadas em grandes estratégias de marketing e grandes estudos de sociologia que procura entender a sociedade, como pode, né, engajar essa sociedade. Eles pregam, gente, um evangelho que seja aceito pela atualidade, não o verdadeiro evangelho. Então, o que acontece? Esse evangelho, ele busca só envolver classes altas, classes que têm money, e pessoal acadêmico, pessoal que entende do que está falando. Então, o que acontece? Eles estão substituindo devagar ou não devagar, né? Que a gente já vê 1 zilhão dessas igrejas, as igrejas antigas, né? As igrejas que realmente elas tinham um compromisso com Deus, tá? E algumas estratégias dessas igrejas, gente, essas grandes igrejas, são os pequenos grupos, né? As células, que são interessantes, né? Levam palavras de forma mais acolhedora, só que não, sempre tem um lado bom e sempre tem um lado ruim. Essas igrejas, elas pregam muito a teologia triunfalista, ou seja, eu preciso ser feliz. Se eu tenho Deus, eu tenho que ser feliz. Se eu tenho Deus, eu tenho que ser rica, bilionária, cheia da grana, entendeu? Se eu sou rica, eu preciso andar de jatinho. Quer dizer, se eu sou rica, não, né, gente? Se eu tenho Deus. Então, essas igrejas pecam muito nessa forma de pregação, nessa forma de contorcer o que a Bíblia fala para aquilo que eu quero ouvir muito bem. Quem disse ouvir muito bem, ganhou. Isso aí. E aí, pessoal, o que acontece? Gente, já está acabando, tá? É que é assim, ó, é uma história extensa, viu? Mas já está acabando, tá bom? Já não fiquem preocupados. Eu sei que já é quase 11 horas. Meu Deus, já é 11 horas, mas já está acabando já. Vamos lá, continuando. E aí, pessoal, o que acontece? Essas igrejas trouxeram um movimento chamado neopentecostal. E aí, o neopentecostal é complicado. Vamos lá. Esse movimento neopentecostal, ele rompe totalmente, tá, gente? Agora é de forma total mesmo com a igreja tradicional. Eles adoram uma pregação da teologia da prosperidade, onde você vai ficar rico, milionário, zilionário, cheio da grana, Elon Musk. E aí, eles também são grandes denominações, eles ocupam transmissão de rádio, TV, porque querendo ou não, né, gente, rádio e TV, hoje ainda, né, é uma forma de você ganhar muito público, a não ser que a rede social está tomando espaço, hein? Vamos pensar, né? O negócio está mudando, mas tá bom. Então, eles não se associam de forma nenhuma aos pentecostais raiz, tá bom? Eles são os pentecostal Nutella, neopentecostal. Eles buscam ainda, gente, os dons do Espírito Santo, porque eles amam a cura, tá? Ama a cura, porque o povo adora a cura também, e eles amam revelações, tá? E o mais, assim, que eu acho difícil falar, mas é uma verdade, eles focam muito em expulsão de demônios, tá? Preciso expulsar demônio para mostrar que eu tenho poder. E eles adoram fazer espetáculo do milagre. É uma tristeza, mas tudo bem, né, gente? É uma verdade. E aí, gente, essa doutrina dos neopentecostais, eles vieram lá dos Estados Unidos. Quase tudo vem de lá, né? Quase tudo que é bom, que é ruim, vem de lá. Ai, Walter, meu Deus. Vigia na terra. É isso mesmo. Só que o que acontece? Eles trazem novas doutrinações, aquilo que não existe na Bíblia, eles trazem. E isso tudo ocorre no final dos anos 80, tá? E eles adoram, gente, pregar a prosperidade, tá bom? Eles amam. E aí, gente, eu achei tão interessante que surgiu uma pergunta, né? Vocês viram tanto conflito? Vocês viram tanto acontecimento? Coisa boa, coisa ruim, coisa difícil, coisa maravilhosa, avivamento, coisa linda, depois distorceu tudo, depois andou para cá, andou para lá, puxou e cresceu. E aí, como é que vai acontecer agora no futuro? Para onde que a gente está andando, né? O que vai acontecer?
como que vai ser agora daqui para frente? Estamos apenas crescendo em número a nossa igreja? Estamos apenas ocupando espaço? Não queremos estudar? Precisamos realmente voltar ao que a Bíblia diz? Gente, e eu acho interessante que a gente pode começar a analisar a história em si, porque a gente tem conteúdo, né? Para estudar, a gente sabe analisar o que deu certo, o que deu errado, e a gente tem o privilégio de aprender, para que não venhamos cometer erros bobos, ou erros até que sejam, assim, simples de se cometer, né? A grande apostasia da igreja, isso mesmo, Bárbara, que não venhamos a acontecer, não que venhamos repetir erros bobos que aconteceram no passado, né? Não vamos mais querer, porque, gente, lembra que eu falei do individualismo? O povo queria ser individual, queria ser maior que todo mundo? A gente vê esse individualismo de novo, mas agora a gente está vendo diferente, a gente está vendo individualismo por conta da tecnologia, a gente só quer ficar na tecnologia porque é mais legal, porque lá na tecnologia eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém sabe quem sou eu, né? Então, a gente está de novo, correndo para um tipo de distanciamento, né? Distanciamento entre as pessoas. E a igreja continua quebrando essa barreira, porque a igreja é comunhão, a igreja é parceria, a igreja é renegar o seu eu, tá bom? Deixa eu ver aqui, já está acabando, já está acabando. E aí, pessoal, ó, para finalizar com chave de ouro, bronze e prata, os 3 lugares, né, que a gente gosta de ficar nos 3 lugares. A igreja, ela sempre passará por dificuldade, crise, erro, perseguição, heresia, tentativa de acabar com o crente. Ai, gente, a morte, a perseguição, o afastamento, os desafios, os erros, o pensamento errado, vai acontecer de novo. Mas precisamos saber sempre que a gente precisa se pautar no que a Bíblia diz. Nunca pensar que a Bíblia ela foi uma fantasia, mas ela é uma realidade pura, verdadeira e concreta, queira você ou não. Quem disse não acertou muito bem. Então, gente, é um grande erro ter muitas igrejas, sim, porque nenhuma tem aprofundamento teológico sério. Porque se houver o aprofundamento teológico, que é a Bíblia, ninguém vai ficar errando. Se tiver o espaço para o Espírito Santo agir de verdade, ninguém vai errar, o Espírito Santo não deixa, entendeu? Então, são grandes conflitos que podem acontecer, mas se a gente continuar buscando o verdadeiro Deus, tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque nunca faltará desafios. Sempre existirá desafios e sempre existirão barreiras, né? Hoje, a gente tem uma barreira assim, a igreja pode apoiar o Estado, pode ficar com o Estado, a gente tem que se envolver nas questões públicas, o secularismo está crescendo de forma desenfreada, os desigrejados estão aí perdidos, né? Só que, gente, o rapaz lá do vídeo, que eu esqueci o nome dele, que eu deveria ter anotado aqui o nome dele, ele falou essa frase, eu achei essa frase a coisa mais linda. Deus nunca ficará sem voz na história. Ou seja, o mundo é dele, né? Ele faz e ele acontece. Se ele tem planos, que ele tem planos para cada um de nós, ele vai executar de uma forma ou de outra. Então, a gente não precisa se preocupar, apenas confiar e não deixar que a nossa fé seja esmorecida. Abalada ela vai, tá, gente? Eu não estou falando que não. Às vezes a nossa fé fica abalada, às vezes a gente fica triste, chateado, cabisbaixo, mas a gente acredita piamente no nosso Jesus, tá? E aí, eu achei interessante que ele citou aqui em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tá bom? Não prevalecerão, porque o nosso Deus é fiel, justo, poderoso. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agora, deixa eu pausar.